Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus venha passar para vocês aquilo que Ele nos tem dado. Com licença, um instantinho só, eu quero desativar aqui os comentários agora. Ótimo, agora sim vou trabalhar em paz. A gente não pode, você sabia, é impossível assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Enquanto eu estou falando, você manda mensagens aqui ao vivo, não dá para ler e continuar pregando. Então, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que nos dá paciência. Bem, nós temos falado a respeito da nuvem de testemunhos. Nós falamos ontem a respeito por um momento de tempo, o diabo espera um momento de tempo para agir. E quando ele ataca com pensamentos, com sugestões. Se você está enfrentando dificuldades, ele apresenta facilidades. E as facilidades que ele apresenta sempre vão dar com os burros na água, vai fazer você mergulhar mesmo no inferno. Essa é a realidade. Então, o melhor mesmo é pensar, pesar, meditar na palavra de Deus, porque dela vem a instrução do Espírito Santo para que possamos saber realmente o que temos que fazer. Realmente o que temos que fazer. Agora, é bem verdade que há momentos que você não pode fazer nada, que você não deve fazer nada. Você tem que aguentar firme até aqueles momentos passarem, para que então você possa alcançar o gozo que Jesus experimentou. Presta atenção, eu vou explicar isso direitinho para que você não venha confundir. Presta atenção. O texto sagrado diz que nós devemos olhar para Jesus. Quando que devemos olhar para Jesus? Especialmente nos momentos difíceis. Porque se nos momentos bons, a gente dá graças a Deus, aleluia, etc. e tal, amém. Enfim, mas nos momentos ruins, nos momentos difíceis da vida, que todos nós enfrentamos, se Jesus enfrentou, quanto mais nós. Nos momentos difíceis, que você fica num beco sem saída, sabe? Beco sem saída, não tem para onde você fugir, não tem como você escapar, você tem que aguentar. Pois é, Jesus chegou a esse ponto. Jesus chegou ao ponto de enfrentar a cruz, suportar a cruz, suportar suas dores, suportar suas humilhações, suportar a zombaria, a zoeira que as pessoas faziam dele. Porque Jesus foi pregado na cruz nu. E, obviamente, ele foi exposto ao máximo da sua, digamos, humanidade. Ele foi exposto ao máximo. Humilhação. Ele foi o mais humilhado entre os homens. O que mais sofreu dores. Ele sofreu o que você já tem conhecimento. Mas, presta atenção, o texto diz, olhando para Jesus, nos momentos difíceis, olhando para Jesus, especialmente nos momentos difíceis, olhando para Jesus, autor
e consumador da fé. Princípio e fim da fé. A fé começa com ele e termina com ele. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, aí é que está o que da questão. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Sabe, quando você lê a Bíblia, você tem que comer palavra por palavra, saborear cada palavra para poder entender, pegar o espírito da sua riqueza. Quando a Bíblia, quando o Espírito Santo nos orienta a olhar para Jesus, justamente ele aponta Jesus na cruz. Ele não aponta Jesus curando, libertando, discursando, ensinando, orientando. Não. Ele aponta Jesus justamente na hora em que ele mais gemeu. Homem sofrido, homem de dores, homem humilhado ao extremo. Não havia mais como humilhá-lo, não havia mais como fazê-lo sofrer na carne, na alma e no espírito. Ele sofreu aos montes. Ele chegou no auge do seu sofrimento. Se você quiser saber mais a respeito do auge do sofrimento de Jesus, leia com carinho, atenção, Isaías capítulo 53, que fala direitinho o que ele passou. Dá licença. Muito forte, muito forte. Então, aqui no texto, o Espírito Santo está dizendo assim, olha, esse é o recado que eu entendo, essa é a voz de Deus para mim, nesse momento. Digamos que eu esteja passando por momentos difíceis, dificílimos, dolorosos, humilhantes. Então, o Espírito Santo está falando para mim assim, olha, ore para Jesus, o meu filho. Ore para Jesus. Porque considere o que ele considerou naquele momento de dor, aflição, tortura, humilhação. O que ele fez? Ele podia fugir? Não. Não tinha saída, não tinha como fugir. Ele tinha que aguentar firme. Mas Deus não permite que nós sejamos tentados ou venhamos sofrer além das nossas forças, além dos nossos limites, não. Até o momento que nós podemos suportar, ele permite. E foi o caso de Jesus. Ele suportou o máximo. Mas por que ele suportou? Essa é a resposta. Essa é a pergunta. Por quê? Por que ele teve poder para suportar? Porque ele era o filho de Deus? Não, ele estava lá sofrendo justamente porque ele era o filho de Deus. Ele foi para lá justamente para isso, para sofrer por mim, por você, para morrer por mim, por você. Ele morreu por nós. Ele deu a vida dele para nos salvar. Então, ele gemeu por cada um de nós. Então, vamos nos colocar no lugar dele. Aqui ele diz, pelo gozo que lhe estava proposto. Qual é o gozo que está proposto para mim? Qual é o gozo que está proposto para você? Quer dizer, o Espírito Santo mostra o seguinte, olha, você está sofrendo, você está sentindo dores, você está sendo humilhado, injustiçado, envergonhado, você não sabe onde colocar a cara, você não tem onde colocar a cara de tanta vergonha, tanta humilhação, tanto sofrimento, você não sabe como, não há buraco para você esconder a cara.
Muito bem, nesse momento, ore para o meu filho Jesus, porque pelo gozo que lhe estava proposto, qual era o gozo que estava proposto para Jesus? Assentar-se à direita do trono do Pai e reinando com o Pai. Aleluia. Jesus sabia que aqueles momentos cruéis iriam passar. Não tem jeito, vão passar. Vão passar. E passaram. Passaram com a morte. Quando veio a morte, passou. E aí, 3 dias depois, ele ressuscita. E aí sim, depois que ele, 40 dias depois, 50 dias, depois de 40 dias ou 50 dias, não importa, mas depois de vários dias ele ressuscitou, ele subiu aos céus e sentou-se à direita do Pai. Então Jesus estava olhando, naquele momento em que ele estava sofrendo, por outro lado, ele estava olhando para o gozo que estava por vir, o gozo que estava lhe esperando. Isso que é importante. A gente tem que manter o nosso foco naquilo que Deus reservou para nós. É difícil? Bicho, é porque o senhor não está passando o que eu estou passando. Eu sei que você deve estar passando um problema dificílimo, mas eu já passei também. Eu já sei. Eu sei o que é humilhação, eu sei o que é vergonha, eu sei o que é o desejo de enfiar a cara num buraco e desaparecer. Eu sei o que é preferível ser um cachorro vadio do que ser eu. Eu sei, eu passei por isso. Mas o Espírito Santo, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem aquele fôlego, aquela esperança, aquela fé, e chega ao ponto de ter aquele gozo, porque tudo que eu estou sofrendo é pelo que o Senhor está preparando para mim mais na frente. E é isso que está acontecendo com você, amiga e amigo. Não adianta você ficar lamentando, reclamando que ninguém vai te salvar. Não vai. Você está passando por essa situação, essa dificuldade. Se você tem a sua fé em Jesus, você tem o gozo do Espírito Santo que conforta você, que sustenta você, que faz você ficar forte e sentir o gozo. Essa é a palavra, o gozo do futuro, do porvir. Claro, se você não tem o Espírito Santo, então a vontade é morrer. Mas, se você quer morrer, hoje, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, nós temos lá o lugar onde a pessoa pode morrer e nascer de novo, que é o tanque batismal. Nós temos a água do batismo nas águas que sepulta. Batismo nas águas é sepultar a velha natureza, é sepultar a vida velha, a vida vivida até aqui. Então, a pessoa, por livre e espontânea vontade, diz: eu não quero mais viver essa vida, eu quero morrer para essa vida, para esse mundo. Então, ela é batizada nas águas por imersão. No que ela morre para este mundo, na hora ela tem direito, ela tem o privilégio de ser batizada também com o Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo, o Espírito do gozo que Jesus sentiu naquele momento. Olha, eu sei que eu estou sofrendo, mas eu não vou olhar para o meu sofrimento, eu não vou ficar olhando para a minha dor, eu não vou ficar olhando para a ferida que está na minha carne, não. Eu vou olhar para o que me está proposto. Isso é glorioso. Eu vou olhar para o que está proposto, eu vou olhar para frente, vou olhar lá na frente. Eu não vou ficar querendo, pedindo misericórdia das pessoas, não vou querer
pedir às pessoas, por favor, me ajude, estende a mão. Não. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho certeza do que me aguarda no futuro breve. Então, é isso que aconteceu com Jesus e é isso que tem que acontecer com os seus seguidores, os seus discípulos, os que nele creem. Qualquer que seja a situação, qualquer que seja, ela vai passar. Ela vai passar. Eu lembro, interessante, eu fui, olha só que bacana, naquela época, naqueles anos, na década de 90, quando nós estávamos completamente desorientados, perdidos, completamente. Eu não sabia o que fazer. A minha cabeça não funcionava, porque era só tortura, era só dor, e cada um que chegava para mim trazia notícia cada vez pior. Cada um, sabe aqueles amigos de Jó? Eu tinha amigos de Jó junto comigo. Eu tinha os amigos de Jó que estavam juntinho de mim, andando comigo, e falavam a mesma coisa. Aquelas coisas. Aí eu fui na casa de um amigo que já até faleceu. Esse homem, ele não tinha pernas. Ele trabalhava sentado numa cadeira de rodas. Vivia na cadeira de rodas. Mas aquele homem, ele me ensinou a dor, me ensinou aquilo que Jesus tem nos proposto, a vida eterna. Porque olhando para ele, olhando para mim, poxa, ele não tem pernas, ele depende de uma cadeira de rodas, alguém segurando ele, levando para lá e para cá. Mas esse homem, ele disse para mim, bispo, pode ter certeza, Deus é contigo. Ele é contigo. Ele vai tirar você dessa situação. Uma palavrinha, só isso. Só isso. Eu saí de lá aliviado. Aquela palavra que ele deu para mim me deu esperança. Me trouxe a fé que eu precisava. Eu criei naquela palavra. Eu acreditei, eu criei, eu me lancei naquela palavra. Eu continuei, aquele dia, como os dias que se sucederam, eu continuei lutando. Mas agora, dentro de mim, havia uma confirmação de que Deus era comigo. E se Ele era comigo, então tem que arrebentar. Tem que arrebentar. E é isso, minha amiga e meu amigo. Quando a gente fala, quando a gente trabalha, estimula, prega, ensina sobre a necessidade de se receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, é o Espírito que ressuscita. É o Espírito da eternidade, é o Espírito da fé. Se você está sofrendo, gemendo e tem o Espírito Santo, pode ter certeza, Deus é com você. E digo mais, não olhe para essa situação, não fique olhando para as circunstâncias. Olhe para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Ele aguentou firme e venceu. O mesmo Espírito que deu a Jesus o gozo para suportar aqueles momentos, ele dá para você também. Ele dá para mim, ele dá para todos nós. Por isso,
O Espírito Santo é chamado Consolador. O Consolador, que conforta, que sustenta. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, nessas horas difíceis, ela pensa em se matar, ela pensa em dar cabo da vida. Talvez você esteja pensando nisso agora. Mas olha, meu caro, minha amiga e meu amigo, faça isso. Dê um pulinho na Igreja Universal do Reino de Deus. Vá lá. Custa nada. Você não vai pagar nada. Nem estacionamento você paga. Nada. Zero. Você não tem que pagar nada. Se você quiser falar com o pastor, com o bispo, ele tampouco vai lhe cobrar qualquer coisa. Todos os oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus têm obrigação de dar o melhor para as pessoas que estão precisando de ajuda. Vá que você vai ser ajudado. Uma palavra mudou a minha situação. Uma palavra vai mudar você. Talvez, se você for já preparado para... eu quero morrer, eu quero que você me enterre aí nessas águas, batismo nas águas. Tá bom, o pastor vai enterrar você, vai sepultar você. Quando você levantar das águas, você vai receber o Espírito Santo. E aí, você vai ver o que é o gozo do que está por vir, do que está proposto para nós por toda a eternidade. Então, vamos aguentar firme, porque Deus é conosco. E se você está ouvindo esta palavra e o Espírito Santo está confirmando aí dentro de você, então alegre-se em dobro, porque é isso que vai acontecer. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.